Gente, fala agora o presidente do Senado. De novo, é o governo tentando aprovar uma proposta para segurar o preço dos combustíveis. Enquanto isso, no Supremo, 2-1. Luiz Edson Fachin concluiu seu voto para derrubar, então, a decisão de Nunes Marques, que beneficiou um aliado do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir agora o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, para tratarmos a questão dos combustíveis. O presidente da República e seus ministros de Estado comunicaram iniciativas do Poder Executivo, um primeiro pleito de aprovação do PLP 18, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, juntamente com outras medidas defendidas pelo Poder Executivo. Eu estava acompanhado do senador Fernando Bezerra Coelho, que é o relator do PLP 11, PLP 18, no Senado Federal. Ouvimos todas as ponderações, os apelos, os pleitos em relação a esse tema dos combustíveis. Eu os trouxe, então, para o Senado Federal. Hoje, às 11 horas da manhã, nós fizemos uma reunião virtual pelo sistema remoto, uma reunião de líderes partidários. Essa reunião de líderes do Senado houve, então, uma compreensão por todos os líderes que todas essas iniciativas precisam ser refletidas e naturalmente serão refletidas no Senado Federal e não poderiam avançar de forma precipitada e que era muito importante. Nós ouvimos também os governadores de Estado. O senador Fernando Bezerra tem conversado muito e sistematicamente com o secretário de Fazenda, desde que assumiu a relatoria do PLP 18. Mas é importante também ouvir os governadores. Alguns me telefonaram, outros entraram em contato por mensagem, outros via gabinete. Então, eu abri o Senado Federal para que os governadores aqui estejam a fazer as suas ponderações, os seus pedidos eventuais de aprimoramento do texto. Então, hoje, às 19 horas, eu abri esse espaço para os governadores aqui no Senado Federal. Aqueles que não puderam ou não puderem vir às 19 horas de hoje, amanhã também eu sugeri um horário pela manhã, às 9h30 da manhã, para receber aqueles que não consigam estar hoje. Me coloquei à disposição também, junto com o Fernando Bezerra, se preciso for, de uma reunião virtual. É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, em nome dos estados, para que tenhamos uma conclusão madura em relação ao PLP 18. Mas o que se apresenta como um cenário nesse momento é que, passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP 18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana, segunda-feira, numa sessão do Senado, na parte da tarde, para que o Senado possa deliberar sobre o PLP 18, seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator nesse estudo que ele tem feito, ouvindo todos os sujeitos, todas as partes desse processo. O fato é que existe um grande clamor em torno da questão dos combustíveis e da necessidade da contenção dos aumentos de combustíveis e por que não pensar na redução do valor dos combustíveis na bomba, de modo que todas essas iniciativas são com esse intuito. Então, buscar compatibilizar a necessidade de preservar o direito do consumidor de ter um preço combustível minimamente justo, com a responsabilidade fiscal, que nos exige também numa casa como o Senado Federal, e é esse equilíbrio que, nesse instante, está a cargo do senador Fernando Bezerra como relator dessa matéria, e eu, acompanhando o senador Fernando Bezerra, receberemos os governadores tanto hoje quanto amanhã para que possam fazer as suas ponderações em relação a esse tema. Então, é basicamente o cenário de ontem para hoje, com algum prognóstico do que está por vir em relação ao PLP 18. O PLP 18, tal como concebido na Câmara dos Deputados e aprovado na Câmara dos Deputados, prevê a essencialidade para itens de energia, telecomunicação
combustíveis e transportes com aplicação imediata. Existe uma reivindicação de fato de estados para que isso possa ser modulado, ou seja, projetado ao longo do tempo. Essa é uma reflexão que o senador Fernando Bezerra está fazendo no seu parecer sobre essa possibilidade ou não. Então, nós temos que aguardar a posição do relator em relação a esse tema. Mas, de fato, há essa reivindicação para que possa se projetar ao longo do tempo, 2023, 2024, essas reduções. Repito que não foi essa a posição da Câmara, mas aguardamos agora o parecer do senador Fernando Bezerra para sabermos se ele vai adotar o que a Câmara entendeu como a modulação, ou seja, o efeito imediato, ou se vai permitir em algum desses itens algum tipo de modulação futura. Tem alguma tendência? Não, o projeto 1472, que foi aprovado no Senado, cuja essência é basicamente a criação da conta de estabilização com dividendos da Petrobras à União, é um tema que foi apreciado pelo Senado, entendido pelo Senado como apto, como adequado, e hoje está na Câmara dos Deputados para esse entendimento. O PLP 18 ele tem um outro viés, ele é o viés de dar como essenciais esses itens e, consequentemente, ter uma limitação de alíquota do ICMS. Então, são dois raciocínios que se complementam, que têm pertinência um com o outro, mas que não é condição um do outro. E o PLP 18 deve ser apreciado pelo Senado nesses próximos dias, sem prejuízo do tempo da Câmara dos Deputados em relação ao 1472. São coisas relativamente independentes. O senhor recebeu prefeitos agora há pouco que falam de perdas com o PLP 18. Há uma forma de compensação? Há esse compromisso de compensar os municípios? O PLP 18 prevê uma forma de compensação aos estados relativamente às perdas decorrentes da fixação dessa essencialidade. Acima de 5% de perda de arrecadação, se ter a compensação com a dívida dos estados para com a União em algum tipo de compensação propriamente dita. O senador Fernando Bezerra está atento à questão dos municípios e eu espero que haja em relação aos municípios alguma forma, de fato, de minimizar os impactos. É evidente que numa lógica de redução de alíquota tributária, há um sacrifício da União, há um sacrifício de estados, há um sacrifício de municípios, mas o que o PLP tem que buscar é ter um equilíbrio dessa disposição de ajudar o povo. Aí o Congresso se move para poder aprovar um projeto que trava o preço dos combustíveis a 4 meses da eleição. Pacheco, presidente do Senado, confirma, então, o cronograma. Tem pressa o Senado para aprovar o que ele está chamando aí de PLP 18.